Bom, boa tarde então, pessoal. Aí vamos resolver um exemplo aqui da nossa lista. Se eu conseguir o que eu não fiz antes, então bom, vocês vão ser professor também e vão saber disso. Mas olha só, esse exercício 4.44 é uma equação separável, que é essa daqui. E é interessante que do jeito que ela está escrita, ela não parece ser separável à primeira vista, mas é. É uma EDO de primeira ordem separável. Embora não seja linear, ela é separável. Então vamos resolver. Oh, Jesus. Tá, então a gente vai resolver esse exercício, que ele traz uma discussão interessante. E depois a gente vai continuar falando de equações lineares e equações de Bernoulli. Beleza? E na próxima aula nós falamos sobre aplicações das equações diferenciais, que seria o próximo capítulo do livro. E na terça que vem é a nossa prova. Tá? Então vamos tentar se concentrar nessa lista aí. Quando vocês tiverem dúvida, me perguntem hoje. E na terça-feira, na quinta-feira, depois de amanhã. E aí a gente vai discutindo, tá? Ou então, para resolver essa equação, ela é separável. Por quê? Porque eu posso colocar o y em evidência em cima. E aí fica assim, x² menos 1. E aqui embaixo fica y mais 1, né? Então eu posso passar esse y mais 1, eu posso escrever assim. Então eu posso passar essa fração aqui dividindo, certo? Então lá do lado fica y mais 1 sobre y. Vezes y', que é dy dx, né? E do lado de lá ficou x² menos 1. Então passando esse dx multiplicando ali, né, vai ficar y mais 1, só que y mais 1 sobre y é a mesma coisa que 1 mais 1 sobre y, né? E a gente passa o dx multiplicando. Boa tarde, Jefferson, tudo bem? Prosseguindo aqui então, a integral disso fica... Então fica a integral de dy mais a integral de dy sobre y é igual à integral de x² menos a integral de 1, né? Então aqui vai ficar y mais log natural de y igual a x², perdão, x ao cubo sobre 3 menos x mais uma constante. Aí o que acontece, o que a nossa colega Amanda botou em questão foi que como é que eu vou agora isolar o y? Tá? Aí o que acontece é o seguinte, como essa equação ela tem uma soma, entre o y e o log natural de y, esse termo aqui, ele torna a equação transcendente, tá? O que significa isso? Significa que nós não vamos resolver. Então, quando vocês chegarem nessa solução aí, né, para vocês serem bem formais, tem que dizer o seguinte, que essa equação define implicitamente o y, tá? Então, o que é a função y? É a função que satisfaz essa equação.
porque a gente não tem como resolver explicitamente essa solução aí, tá? O que a gente pode é, para um determinado valor de x, a gente pode resolver e encontrar o valor de y. Então, se a gente fizer isso um determinado número de vezes, a gente determina uma função. Mas resolver explicitamente a gente não vai. Então, fica essa observação aqui, ó. Nós dizemos que essa equação aqui, vamos chamar de essa equação de 1. Dizemos que essa equação 1 define y implicitamente. Então, ela define implicitamente y de x. Beleza? Então, o y ele é a função que vai satisfazer essa igualdade e nós não temos como determinar isso de maneira explícita. Então, a gente admite a nossa limitação e apenas fala que ela está definida então implicitamente, beleza? Agora a condição inicial. Aí eu não sei se eu resolvi certo, se vocês acharem algum erro aí, pode falar. Tá, mas a equação que eu achei foi essa então, y mais log de y igual a x ao cubo sobre 3 menos x mais c. Aí tem uma condição inicial também que parece que deu um problema. Então vamos ver. Então a condição inicial seria y de 3 igual a menos 1. Só me dá só um minutinho. Boa tarde, Augusto. Deixa só eu entrar aqui pelo celular também, porque senão eu não vou conseguir. Só um minuto, já tô voltando. Boa tarde, Ronald. Tá, agora tá mais fácil. Beleza. Bem, pessoal, então aí tu disse que tem um problema nessa condição inicial também, foi, Amanda? Não, na verdade, é assim, que o valor que eu encontrei não bate com o gabarito que ele coloca lá. Tá. E aí a pergunta também é essa, se, por exemplo, depois que a gente chega nessa equação, se a gente pode aplicar normalmente as condições iniciais e verificar a constante. Tipo, não tem problema, é esse o passo mesmo. É, exatamente. A gente substitui aqui, no caso, tendo cuidado de ver que esse número aqui dentro é o x, 0, e esse aqui, que é o y y0, né? Então, na equação, a gente vai substituir onde tem x por x0 e y por y0. No caso, a equação lá é essa. A gente vai substituir. Então, o y vai ser menos 1. Pô, essa questão, ela tem sérios problemas, né? Ah, droga. Agora que eu vi, eu errei sinal. Não, tá certo. Disfarce, professor. Mas, de qualquer forma, a dúvida ainda era essa. Tá, mas eu acho que não tem como resolver essa condição inicial aqui, ela não dá um resultado. Não, Não tem professor, dá como. sim. É porque quando a gente faz a integral, fica a linha de módulo de y. Ah, Então, é, verdade. tá certo. Agora eu tô me lembrando que numa disciplina anterior teve uma aluna que me corrigiu também sobre isso. Ela tinha uma voz parecida contigo e eu cometi o mesmo erro. Que coisa, né? Deixa eu só corrigir aqui.
Tá certo, é o módulo, sempre esqueço. Então dá 0 isso aqui, tá. Bom, então o teu problema era o sinal, né? Mas já que eu comecei aqui, então vamos apenas concluir. Substituindo a condição inicial, tem que levar em conta aqui que eu cometi um erro, na verdade. Aqui é módulo de y, pessoal, tá? Só deixar uma observação aqui, que é o seguinte: a primitiva do dy sobre y, na verdade, é log natural do módulo de y, tá? Vocês não podem esquecer desse módulo aí. Então, substituindo aqui, o x vai dar 3, aí fica 3 ao cubo sobre 3, fica 3 ao quadrado, que é 9, menos 3, mais c. Então, o logaritmo natural, o módulo de menos 1 é 1, então fica o log de 1. E do outro lado fica 6 mais c. Então, 6 mais c vai ficar menos 1, e o log de 1 é 0. Então, c vai ser menos 1 menos 6, que é menos 7. Tá certo? Sim, sim. O Ah, tá. único problema lá é que no gabarito ele coloca igual a 7. Aí isso também deu uma bugada, mas no caso seria menos 7 mesmo. Aí, agora sim, agora bateu. Então tá. Então, resumindo, a solução fica y mais log natural de y igual a x ao cubo sobre 3 menos x menos 7. Aí o y que satisfaz essa condição inicial e aquela equação diferencial lá é aquele que for solução dessa equação transcendente. Tá? Então, só para reforçar, essa daqui seria a solução implícita do PVI, né, do problema de valor inicial, que é a equação mais a condição inicial, que seria essa aqui, y' igual x ao quadrado y menos y dividido por y mais 1, com a condição inicial de que y de 3 é igual a menos 1. Beleza, pessoal? Então, um exemplo aí da nossa lista que levanta essa Faltou questão só o das módulo no equações. Y. Hã? É, né? Faltou só o módulo no Y. Faltou só isso de novo. Show de bola. Beleza. Tá. Acho que agora Tinha não tem. chegado numa equação dessa também, eu não entendi. Mas agora eu entendi, já realmente é uma função implícita, né? Uhum. Mas tem como ver o gráfico dessa função, não tem? Tem. Eu não consigo pensar agora em nenhuma ferramenta que dê para eu fazer em 1 minuto, mas eu tenho certeza que nesses programas de cálculo numérico todos têm como fazer. Com certeza absoluta. Posso pensar depois em como fazer isso naquele programa que eu uso. Mas se eu conseguir, eu mostro para vocês. Eu tinha perguntado se a equação era exata porque... Oi? Quê? Volta só um pouquinho a tela. Voltar para onde? O próximo? Isso aqui? Só isso. Tá. Valeu. Eu tinha perguntado se a equação é exata porque na nossa última aula nós discutimos essas equações exatas e aí no final ela sempre chega numa equação desse tipo, uma equação implícita. Nos exemplos que nós fizemos era uma que podia resolver o y, né? Mas em princípio pode chegar numa parecida desse tipo aí. Então a gente também para. Se chegar numa equação desse tipo a gente para. E acabou, na verdade. O que dá para fazer é isso. Depois entram métodos numéricos. Teve um professor, que agora eu esqueci o nome, que uma vez ele tentou mostrar para a gente um problema que leva a uma equação transcendente desse tipo aí. E eu esqueci agora. Mas, por exemplo, se você tentar resolver esse problema aqui, ó, pega um círculo, tá? Aí agora você vai passar uma reta bem aqui,
uma secante, de tal modo que essa parte aqui de cima ela seja 1/3 da área do círculo. Descubra aí, supondo que esse raio é 1, por exemplo, descubra essa altura aqui, que essa reta vai estar do centro do círculo. Se eu não me engano, era mais ou menos assim o problema. Isso vai dar uma equação transcendente. Então teve um professor que mostrou esse problema para a gente, para tentar fazer a gente se interessar por técnicas numéricas. Justamente porque esse tipo de problema leva a soluções numéricas. Beleza? Bom, então, alguém levantou a mão? Diga. Não, desculpa, apertei sem querer, eu Ah, tá. ia abrir o chat. Beleza. Então hoje nós vamos falar sobre equações lineares de primeira ordem, né? Equações diferenciais ordinárias, que é o que a nossa disciplina estuda, só que de primeira ordem e lineares. E depois vamos discutir as equações de Bernoulli, que elas são equações que não são lineares, porém elas, através de uma mudança de variável, se tornam equações lineares. Beleza? Ok. Só um instante. Beleza. Então, tá. O que é uma equação linear de primeira ordem? É uma equação desse tipo aqui. É uma equação do tipo y' derivada de uma função incógnita y, mais uma função que é como se fosse um coeficiente aqui, tá? Que só depende de x. Essa função representa um coeficiente vezes a função incógnita y é igual a uma outra função que também é um coeficiente aqui, que só depende de x. Então vejam por que essa equação é linear, porque ela só tem aqui a derivada não está multiplicada pela própria função, ela não tem uma potência, está só a derivada aqui, solta, mais um coeficiente vezes a função é igual a uma outra função, tá? Então, só para deixar claro, essa função y aqui é incógnita. E essas funções p e q, elas são funções dadas no problema. Incógnita. São funções dadas no problema e que só dependem de x, não de y. Tá? Vejam que se a função q for igual a zero, a equação ela é homogênea no sentido mais amplo e não naquele da aula anterior. Só um segundo, só para mim tomar um remédio aqui. Ok, então essa é a equação linear. Beleza? Vocês talvez se perguntem por quê que a equação linear é linear, né? E tem um porquê sim. Claro, né? Esse nome não é à toa. E nós vamos ver por que a equação linear é linear. É porque ela é definida por um operador diferencial linear. Eu não sei se eu explico para vocês o que é isso, ou se eu faço de outro jeito, mas é porque é o seguinte, ó. Ela é linear por quê? Porque é o seguinte, se y1 e y2 são soluções e se lambda é um número real,
Aí, como eu já ensinei para vocês, existe um jeito mais rápido de falar que lambda é um número real. A gente escreve assim, lambda pertence a R, né? Esse é um jeito mais rápido de dizer que lambda é um número real. Então, se isso daí acontece, então, ó, acontecem duas coisas. Primeiro, a soma é solução. E lambda vezes o y1 ou lambda vezes o y2 é solução também. Não tem muita graça falar isso aqui para equações de primeira ordem, porque as equações de primeira ordem elas vão ter só uma solução de verdade, entre aspas, né? As outras soluções vão ser essa somada com uma constante. Então essa discussão não tem muita graça aqui. Mas mesmo assim continua sendo verdade, porque é isso que define a linearidade. Como é que a gente demonstra isso? A gente pega, por exemplo, aqui y' mais py igual a q vai ser válido para y1, mas vai ser válido para y2 também. Então, se a gente somar essas duas equações, eu não caí, eu estou em pezinho aqui na minha cadeira. Que piada de merda. O professor podia só voltar ali na segunda consequência de que lambda vezes y é solução. É porque foi naquela hora que caiu. Tá. Você quer que eu repita? É isso? Isso, só a partir dessa segunda que foi onde caiu. Tá. Não, é que é assim, isso daqui é o que define a linearidade, né? Na verdade, isso aqui é a definição de transformação linear, se vocês lembram lá de álgebra linear. É que é assim, se tu pega duas soluções y1 e y2, vamos supor que ela tenha, não importa se ela tem de fato, mas vamos supor que ela tenha. Se ela tiver, e se lambda for um número real, poderia ser qualquer letra, A, B, C, não sei, eu gosto do lambda. Lambda é um número real, então lambda vezes qualquer solução é solução. Ou seja, por exemplo, se tu descobriu que y igual a x é solução e tu quer saber se duas vezes ela é solução, se ela for linear, com certeza vai ser. Entendeu? É mais ou menos isso. Se ela for linear e homogênea, na verdade. Estou só explicando a questão da linearidade. Então, na verdade, essa linearidade escrita desse jeito aqui, ela só vai valer se o Q for zero, tá? Porque aqui já vai ser uma outra questão, nesse Q. Que o Q é uma inhomogeneidade, tá? Mas tá. Se o Q for zero, a gente soma, fica assim, ó. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, vocês percebem que essa função soma, que eu poderia chamar de y, ela satisfaz a equação y' mais py igual a zero. Então, analogamente, a gente pode verificar a segunda propriedade, né? É por isso que a equação linear é linear. É porque ela satisfaz essas duas propriedades quando Q é igual a zero. Mas ainda assim a gente chama de linear essa equação que tem o Q diferente de zero, porque a diferença dessa para outra é muito pouca, tá? E na verdade a gente vai estudar a parte em que o Q é igual a zero, lá nas equações de segunda ordem, e depois a gente encontra um jeito de aproveitar isso para resolver mesmo quando o Q não é zero. Então isso foi só uma observação, isso não é exatamente o que vai nos preocupar aqui na disciplina. Tá? O que nós vamos fazer é resolver usando a técnica do fator integrante,
que é mais ou menos o seguinte: nós vamos partir de uma equação linear, que essa daqui é a forma geral de uma equação linear de primeira ordem. Nós vamos multiplicar por um fator integrante a equação inteira nos dois lados, né, que é uma função i de x, uma função que só depende de x. Por que i? I de integrante, que é para facilitar. Estou usando aqui do jeito que está lá no livro da coleção Chão. Esse fator integrante ele vai nos permitir reescrever a equação de um modo que ela se torne uma equação integrável, tá? Então essa equação desse jeito escrita é possível que ela não seja, é possível que ela seja integrável já desse jeito. Mas se ela não for, a gente sempre pode multiplicar por um fator que vai tornar ela integrável. Então o que nós vamos fazer primeiro é determinar esse fator. Tem uma fórmula para ele, nós vamos já ver. Depois nós vamos integrar a equação e obter a solução, tá? E se for um problema de valor inicial, se tiver uma condição inicial, a gente coloca a condição inicial no final, certo? Deu para entender mais ou menos o que a gente vai fazer? Deu sim. Agora vamos ver por que isso funciona. Nossa aula é até 4h30, né? Então vamos... Obrigado. Então vamos ver por que funciona isso. Não se preocupe se você achar complicado esses cálculos aqui que eu vou fazer. Talvez não seja, talvez seja muito simples para você também. Não estou subestimando ninguém. É que eu lembrei de uma coisa engraçada. Enfim, deixa para lá. Então Vá é com assim. calma aí. Tá. É que eu lembrei do Hermano Teu na Terra de Godard, que é uma peça de teatro aí que tem no YouTube em todo canto, que o anjo fala lá uma hora: vocês vão ver uma coisa agora que é muito para os olhos de vocês, eu vou desaparecer. Aí ele não desaparece. Então talvez eu esteja dizendo que vai ser muito difícil e nem é difícil. Tá, deixa pra lá. Então vamos lá. Vamos partir dessa equação aqui, que é a equação linear genérica. Nós vamos multiplicar essa equação por um fator integrante, que é uma função i de x. Que função é essa? A gente ainda não sabe, tá? Mas o próprio método aqui vai dizer pra gente quem deve ser essa função. Então a gente não sabe quem é, mas a gente vai já descobrir. Então multiplicando fica i y' mais i vezes p vezes y igual a i vezes q, certo? Muito bem. Agora olha que interessante. Isso daqui parece uma regra do produto, não parece? Porque ó, tem o primeiro termo que é o i vezes a derivada do segundo. Então, se a gente encontrar um jeito de fazer com que isso daqui seja igual à derivada de i, isso seria uma regra do produto perfeita. Então, se isso daqui for igual a i', o primeiro membro vai ser a derivada de um produto. Qual o produto? Vai ser a derivada do produto i vezes y, né? Por quê? Porque se esse i vezes p, ou seja, se i vezes p for igual a i', olha como vai ficar a equação. A equação vai ficar i y' mais i' y igual a i vezes q. Só que esse primeiro membro é a derivada de um produto. Então fica a derivada de i vezes y igual a i vezes q. E agora virou uma equação integrável.
Por quê? Porque no primeiro membro tem a diferencial desse produto aqui. E no segundo membro tem IQ vezes o dx. Onde o I e o Q são só funções de x. Então isso virou uma equação integrável. Certo? Aliás, separável, melhor dizendo, né? Que pode ser resolvida por uma integração direta. Então virou uma equação separável. Certo, pessoal? Deu para entender mais ou menos a ideia aí? Alguém ficou com alguma dúvida em relação a essa ideia primeira aí de como a gente vai resolver? Já se perdeu? Poxa. Tá vendo? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, é só falar. Por enquanto tá tranquilo para vocês? Tá, eu vou fingir que alguém respondeu e vou continuar então. Então, A Amanda falou que perguntou por que seria separável. tá. É porque o lado esquerdo é uma diferencial, então a integral dela vai dar IY e o lado direito só depende de x. Então a variável aqui do lado esquerdo seria essa, é uma variável IY, e a do lado direito vai depender só de x, então ela está separada as variáveis. Aí é só passar a integral dos dois lados. Vamos fazer isso então, né? Melhor. Então ficou desse jeito aqui, ó. Diferencial de y é igual a i de x, né, vezes q de x dx. Então se a gente integrar, a integral, a gente poderia chamar isso de u, então fica a integral de du, né? Então du, a integral de du é u, que é iy. Então essa integral aqui, na verdade, ela dá iy. E a integral do lado de lá, ela não depende de y, só de x. Então fica essa integral aqui do i vezes q. E a gente já resolveu a equação, então, né? E a solução vai ser essa aqui. I a menos 1, integral de i, q dx. Essa é a solução da equação diferencial linear de primeira ordem. Só que resta então agora a gente descobrir que fator integrante é esse, né? Então vejamos. Vamos determinar o fator integrante então. Então esse fator integrante ele tem que respeitar essa condição aqui que a gente impôs, né? Que foi o que permitiu integrar a equação, que é justamente i vezes p igual a i'. Então vamos trabalhar com isso. I' é igual a i vezes p. Como é que a gente resolve isso? Curiosamente, essa também é uma equação separável. Por quê? Porque a gente pode escrever ela como sendo di dx igual a i de x vezes p de x, né? I vezes p, mais fácil. Então a gente pode passar o i dividindo e o dx multiplicando e vai ficar di sobre i igual a p dx. Aí a gente pode integrar. Então fica a integral de di sobre i igual a integral de p de x dx. E a integral de di sobre i é log natural de i igual a integral de p de x dx, o que significa que tá assim,
log de i é igual a integral de p de x dx. Módulo, professor. Ahn, É que geralmente a gente não escreve, mas tudo bem. Então, isso significa que o i vai ser, na verdade, a exponencial da integral de p de x dx. Ah, entendi como é que sumiu o módulo aqui. É porque bem aqui é uma primitiva, então vai ter uma constante. Só que como só interessa uma primitiva, e essa constante vai vir para cá, a gente pode ajustar o sinal dela para que o i seja positivo. Resumindo, pessoal, tá. A gente não precisa de todos os fatores integrantes possíveis, a gente precisa só de um fator integrante. Então, como a gente só precisa de um, a gente pega o mais simples, que é esse. Ou seja, a gente poderia multiplicar ainda por uma constante aqui, que vem da integração, mas não precisa. Então, esse é o fator integrante. Resumindo, então, a história. Se a gente tem uma equação y' mais p igual a q, a gente determina um fator integrante, que é esse aqui, e elevado à integral de p. E aí a gente obtém o y da fórmula anterior, que é i a menos 1, integral de i vezes q dx. E substituindo esse i aí, só uma observação aqui, que i a menos 1 vai ser e elevado a essa integral a menos 1, né? Só que uma exponencial a menos 1 é a mesma coisa que trocar só o sinal do expoente. Então fica e elevado a menos a integral de p. Então essa parte daqui dá e elevado a menos a integral. Então isso dá e elevado a menos a integral de p de x dx vezes a integral. E aqui entra uma constante, que eu esqueci de falar, aqui tem uma constante de integração. Então bem aqui tem que botar um parêntese, uma chave, qualquer coisa. Só para deixar claro que tem uma constante de integração aqui. Então fica a integral de i, que é essa exponencial da integral, vezes q dx mais c. Então essa é a solução geral da equação linear de primeira ordem, certo? Não precisa memorizar essa... Tá. Não precisa memorizar essa fórmula do jeito que ela está aí, né? É mais fácil aplicar desse jeito aqui. Então a gente encontra o fator integrante primeiro, depois substitui aqui e encontra o y. Resumindo, tá aí com... tá bem melhor do que a minha letra, né? Bem melhor que a minha letra. Então o primeiro passo é identificar as funções p e q lá na equação. O segundo passo é calcular o fator integrante, que seria esse daqui, a exponencial da integral de p. Essa integral de p, tá? Ela é uma primitiva, certo? Não é a integral definida e também não é todas as primitivas, é uma só. Por quê? Porque o fator integrante ele é secundário, a gente não precisa de todos eles. A gente só vai usar ele para integrar a equação. Então, não precisa botar essa constante aqui. A gente pode tomar a constante igual a zero. Basta uma primitiva. Se basta uma, a gente vai escolher a mais simples, né? E o terceiro passo é obter y a partir desse fator, pela fórmula abaixo. Então, o y é 1 sobre i
que é o fator integrante, esse fator integrante, vezes a integral de I vezes Q. E substituindo o fator integrante aqui, a gente tem essa fórmula gigante. Certo, turma? Essa vai ser a fórmula que a gente vai usar e vocês vão ver que na prática é mais simples do que parece. Professor, Tá? volte só um pouquinho aí, por favor. Aqui, Isso. Obrigado. O senhor vai fazer um exemplo prático assim para deixar um pouco mais palpável? sim, com certeza. Estou prosseguindo para esse exemplo. Muito bem. Então vamos usar esse método aqui e a solução, antes disso, só para deixar claro, se for um problema de valor inicial com uma condição inicial, né? Se for isso aqui, y' mais p, y igual a q, e tiver essa condição inicial aqui, que o y calculado no x0 é y0, então a solução desse PVI ela pode ser escrita desse jeito aqui. Y de x é igual e elevado a menos a integral de x0 a x. Não precisa memorizar essa fórmula, porque a gente pode usar essa fórmula aqui e só depois impor a condição inicial. Mas para quem gosta de fórmula, tem uma fórmula para o PVI aqui, que é essa. E como o x agora é um limite de integração, aqui a gente tem que botar outra letra. Então a gente bota um y aqui. Vezes a integral de x0 a x de e elevado à integral Peraí, deixa eu só colar aqui do meu livro, que eu acho que eu anotei errado. Rapidola. Pai d'égua também não tem. Ah, tá. Tanto faz. Então a gente usa outra variável. Y não é bom porque o y é a variável independente lá. Dependente, melhor dizendo. Então a gente vai usar um eta aqui, que é uma variável de integração. Tá? Então aqui vai ser de um eta 0 até eta de p de z dz. Z é uma variável de integração. Aqui vezes q de eta, d eta, né, porque eta é a variável de integração. E aqui essa variável de integração é o limite da integral que está dentro da integral. Então dentro aqui tem que usar outra variável de integração que é o z. Tá? Meio cansativo, mas para quem gosta de fórmula está aqui. A fórmula do PVI. Na prática não vamos precisar dessa fórmula, porque é muito mais fácil achar a solução do problema que tu está fazendo e depois colocar a condição inicial. Então vamos ver um exemplo. Esse é o exemplo 6.1 que está resolvido lá no livro, mas nós vamos discutir aqui e a equação dele é esta. Tá? Y' menos 3y igual a 6. Nós sabemos que essa equação ela é separável, então nem precisaria usar esse método aqui, né? Mas é um exemplo para mostrar o método. Então, a melhor maneira de aprender uma coisa nova é começar do exemplo mais fácil, eu acho. Então vamos começar com esse. Até porque a gente pode resolver ela enquanto equação separável e depois comparar os resultados, né? Então vamos lá. Primeiro, a gente calcula, identifica P e Q, né? Passo 1.
identificar, como eu disse ainda agora, identificar P e Q. Então, quem são P e Q? O P é essa função que multiplica o Y, e Q é essa que multiplica nada, que está sozinha lá sem Y e sem Y'. Então, P de x é igual a menos 3, né? E Q de x igual a 6. Depois, segundo passo. Determinar o fator integrante. Então, determinando o fator integrante, ele é a exponencial da primitiva de P. Então, é muito mais fácil primeiro calcular a primitiva de P aqui separada, né? Que vai ser então a integral de menos 3 dx. E como eu disse para vocês, basta uma primitiva. Então, aqui fica menos 3x. Não importa a constante de integração aqui, porque esse é só o fator integrante. Então, determinada essa integral, o fator integrante vai ser a exponencial dela. Então, vai ser e a menos 3x. Deu para entender, pessoal, esses dois primeiros passos aqui? Alguma dúvida em relação a esses dois primeiros aqui, por enquanto? Se alguém tiver, é só falar. Não, tá tranquilo. Tá legal. Eita. Beleza. Então, o terceiro passo é resolver. A equação original usando o fator integrante, né? Usando o i de x acima, no caso. Então, nós usamos a fórmula lá, que diz que o y então vai ser o inverso desse fator integrante, vezes a integral dele vezes a função q dx. Então, o inverso desse fator integrante é e elevado a 3x. Aliás, eu sempre esqueço disso, mas bem aqui tem uma constante. Deixa eu fazer direito. Então, é o inverso do fator integrante, vezes aqui a integral de i vezes q, mais a constante de integração, é aqui que ela entra. Então fica o inverso do fator integrante, aí é 3x, vezes a integral do i, que é a menos 3x, vezes o fator q, que é 6, dx. Essa integral somada com uma constante, e aí só um instante. Muito bem. Então o y vai ser e a 3x vezes, ficou a integral, né? De 6 vezes a integral de a menos 3x dx mais c. Se eu não me engano foi isso. Então o y é e elevado a 3x. Aqui fica essa integral, pessoal, tem que saber aí do lado do cálculo 1, né? Lá do cálculo 1, que a integral de e elevado a alfa x é 1 sobre alfa e elevado a alfa x. Porque quando deriva o resultado, o alfa corta ali e volta para lá. Então, essa integral de a menos 3x é menos 1/3 e a menos 3x. Tudo isso mais uma constante aqui. Então, isso é
menos 2. E distribuindo aí, então, fica menos 2 e a 3x e a menos 3x, vai cortar, né? Vocês já perceberam, mais c vezes e a 3x. Então aqui corta e dá 1. E aí vai ficar então que o y é c, uma constante desconhecida, vezes e elevado a 3x menos 2. Então esse é o resultado usando o método do fator integrante. Deu para processar aí alguma dúvida em relação a esse primeiro exemplo? Alguém entendeu? Alguém entendeu esse primeiro exemplo? Deu para entender, sim. O senhor pode fazer sem utilizar essa fórmula? Multiplicando o fator integrante por cada termo? Sim, sim. Tinha um bem-te-vi aí perto de ti, deu para ouvir. Podemos fazer... sim. Deve ser mesmo. Tem muito por aqui. É porque eu sou muito engraçado. Mas, tá. Então, vamos fazer usando integração direta. Depois o senhor volte lá, por favor. Depois do senhor fazer essa parte aí. Obrigado. Tá. Já anotou o que tu... Já viu o que tu queria ver? Viagem é essa? Tá. Bom, então por integração direta, né, que eu mencionei que dava para fazer assim, seria desse jeito aqui. Então y' menos 3y igual a 6. Então y' é 6 mais 3y, que significa então que dy sobre 6 mais 3y igual a dx. Então fica botando esse 3 embaixo em evidência, fica 1/3 vezes dy sobre y mais 2 igual a dx. Eu estou fazendo isso porque se tiver um número multiplicando y, vai ter que fazer mudança de variável para integrar. E se não tiver, não precisa, porque já vai dar o log dessa soma direta. Então eu vou fazer assim, integral de dy sobre y mais 2 é igual a 3 vezes a integral de dx. Então fica logaritmo, agora eu não vou esquecer o módulo, igual a 3x mais uma constante. Então, o y mais 2, agora não vai precisar do módulo porque a exponencial é positiva. Não sei se é por isso, mas vamos continuar. Então fica a exponencial de 3x mais c. 3x mais c é a mesma coisa que uma outra constante vezes e elevado a 3x. Sendo que essa constante é e elevado à constante anterior. Tá? A gente já discutiu isso no outro exemplo, mas a gente pode chamar isso de c. Então y vai ser c e elevado a 3x menos 2. Olha só que largura, eu estava com medo que não desse igual. Mas deu a mesma coisa. Tá, pessoal? Então, para vocês verem, essa equação ela é separável, mas a gente pode enxergar ela como uma equação linear, porque ela é, né? E pode usar o método da integração via fator integrante, né? Apenas como exemplo, certo? E de fato dá o mesmo resultado, onde c é uma constante de integração que é determinada pelas condições iniciais, certo? Então vamos fazer um exemplo de uma equação que eu acredito que não seja separável.
que é a 6.3. Então, na 6.3, nós temos y' menos 2xy igual a x. Essa daqui eu ainda não resolvi, então vamos lá. Né, o primeiro passo, que seria determinar quem é Q e quem é P. Então, fazendo isso, o P é o que multiplica o Y, né? Então o P é menos 2x, e o Q é aquele termo que está sozinho ali, então ele é o x, certo? Eu só posso fazer isso se a equação for linear, tá? Se tivesse ao quadrado aqui, não pode, já era. Poderia ter um quadrado no x, porque aí isso seria a função Q. Mas se tivesse um quadrado no y, a equação não seria linear. E mesmo que eu fizesse tudo certinho aqui desse jeito, pode substituir na equação que vai dar errado. Não vai ser solução. Tá? Então tem que primeiro ver se a equação é linear. Depois, passo 2, calcular o fator integrante. Então vamos determinar o fator integrante. I, que é a exponencial da integral de P, da primitiva de P. Então, primeiro a gente calcula a primitiva então da função P, né? Integral de P de x, que vai ser então a integral de menos 2x dx, né? Que fica menos 2 vezes a integral de x, que é x ao quadrado sobre 2. E aqui não precisa da constante de integração, então fica menos x ao quadrado. Certo? Esse é o fator primitiva de P. Agora a gente calcula o fator integrante, que é a exponencial disso. Então, o fator integrante é a exponencial disso, que é então a exponencial de menos x ao quadrado. Certo? Se bem aqui fosse 1 em vez de x, ia ficar bem difícil de resolver. Ok? Então, determinado o fator integrante, a gente vem aqui para o terceiro passo, que é substituir na equação, resolver a equação. Resolver a equação original. Através dessa fórmula aqui, né? Que o y é o fator integrante é menos 1 vezes uma constante de integração mais a integral de i vezes q dx. Tá? Essa fórmula aqui eu acho que é mais fácil de gravar do que aquela monstruosa. Então eu prefiro gravar assim. Memorizar assim, né? Vejamos aqui. Então, de posse desse fator integrante, o y vai ser fator integrante a menos 1, que é e a menos x ao quadrado, né, vezes uma constante mais a integral do fator integrante, que é a menos x ao quadrado, vezes a função q, que é x. Não existe vezes dx, né? Dx apenas. E aí a gente resolve, né? Então y vai ser e elevado a x ao quadrado, uma constante mais essa integral aí. Vamos fazer essa integral, que ela não é rápida, apesar de também não ser difícil. Tá? Vamos chamar ela de
J, tá? Vamos chamar essa integral de J. A gente pode fazer via mudança de variável. Então a gente pode chamar de Z, por exemplo, ou de U, menos x ao quadrado. Fazendo isso, du fica menos 2x dx, e portanto x dx, que é o que aparece aqui, vai ser menos meio du. Então J, com essa mudança de variável, J fica integral de e elevado a u vezes menos meio du, então vai dar menos meio e elevado a u, que é então menos meio e elevado a menos x ao quadrado. Se vocês encontrarem algum erro, por favor me avisem. Só uma verificação aqui. Da integral j. Se a gente derivar em relação a x, essa função vai dar menos meio, né? Vezes a derivada de menos x ao quadrado é menos 2x, vezes e a menos x ao quadrado, então cancela menos com menos, 2 com 2, fica isso aqui. Quer dizer que a integral está certa. Bom, então feita essa integral que resultou nisso, podemos voltar para a questão. Então a questão vai ser y igual a e elevado a x ao quadrado vezes uma constante mais essa primitiva que deu, na verdade, menos meio e elevado a menos x ao quadrado. E multiplicando, então, vai ficar c vezes e elevado a x ao quadrado menos meio. Certo? Essa é a solução. Beleza, pessoal? O que complicou aí foi determinar a solução, né? Por causa dessa integral que teve que fazer uma pausa aí. Mas a não ser por esse passo, todo o resto é idêntico, né? Alguma questão em relação a essa equação aí? Se o senhor, em vez de colocar nessa fórmula, multiplicasse o fator integrante por cada termo, ia dar no mesmo, né, o resultado no final. Por cada lado da equação. Tá falando se eu partir da equação aqui em cima. Aqui em cima. E Aquela lá multiplicar o fator multiplicar. integrante. Exatamente. Por cada lado dessa igualdade aí. Aí tu vai estar, na verdade, refazendo Essa isso equação aqui. zona, essa fórmula zona aí, né? Vai estar reconstruindo isso aqui para um caso particular. É o plano B, caso eu me esqueça dessa fórmula aí. Pois é. A minha professora dizia pra gente não... A Cristiane Ruiz dizia pra gente não memorizar essas fórmulas, que era muito mais fácil, na opinião dela, multiplicar pelo fator integrante e ir resolvendo. Bom, é uma questão de se adaptar ao jeito de resolver. Eu prefiro seguir esses 3 passos aqui. Me pareceu mais... não sei. Mas fica aí, né? A liberdade. Aí eu queria resolver mais esses 2 exemplos aqui, mas em vez disso eu vou só fazer um comentário sobre a questão 18, porque eu ainda preciso falar de mais um assunto hoje, que não é muito grande, mas eu vou fazer um comentário só, uma observação, que é o seguinte. Essa equação 18, do exercício 18 aí, ela tem uma coisa que vocês podem se enganar, então é bom prestar atenção. Ela está escrita desse jeito: t vezes y' mais 2y é igual a seno de t.
Então, na primeira vista, a gente pode chegar e dizer, já sei, P é igual a 2 e Q é igual a seno de t, certo? Errado. Porque primeiro a gente tem que escrever a equação na forma que ela foi apresentada, que é essa daqui, para poder identificar quem é quem, né? Então primeiro a gente tem que pegar essa equação lá e dividir por t. Então dividindo por t ela vai ficar y' mais 2 sobre t y igual a seno de t sobre t. Então na verdade os verdadeiros p e q são esses aqui, ó. P de x na verdade é 2 sobre t e Q de x é igual a seno de t sobre t. Certo, meus amigos e amigas? Então é bom tomar cuidado com isso, que às vezes a gente vai no automático aí, não presta atenção. Mas a equação ela tem que estar escrita desse jeito aqui que ela foi apresentada, porque aquela solução que a gente apresentou é para essa forma aqui. Então, agora Mas sim, essa equação aí, ela é linear? essa equação é linear. Apesar de ter um seno, de ter uma divisão, o que interessa na verdade é o y, né? Porque tem o y', tem o y aqui, e eu identifico que bem aqui tem uma função que só depende de t. É que na verdade tem um problema aqui, uma diferença. Agora eu escrevi errado, aqui seria p de t e q de t, na verdade. A variável independente agora é t e não x. Mas essa equação é linear porque isso daqui é só esse termo aqui de fora. O y aqui não está ao quadrado, nem está a raiz e nem é o seno de y, né? Tem seno, mas é na variável independente. Aí pode porque ele é simplesmente esse coeficiente, como a gente identificou aqui embaixo. Seria essa justificativa. Certo? Aí eu vou fazer um comentário rápido agora sobre as equações de Bernoulli. Então essas aqui são as equações lineares. Seria interessante vocês pegarem essa aula depois e refazerem os exercícios e tentar fazer os exercícios da lista. E aí quinta-feira eu tiro as dúvidas, que nós vamos acabar o assunto hoje. Então a próxima aula vai ser só exercício e dúvida, eu acho. Que é isso. Não, ainda vou falar de algumas aplicações também. Então a gente vai vendo as dúvidas na aula que vem, se vocês trouxerem, tá? E aí tem mais exercícios de equações lineares lá na lista, que são esses exercícios bem aqui. Nessa lista que eu enviei para vocês, acho que foi ontem, ou por e-mail, nessa seção aqui. Tá? Esse exercício que eu tirei lá do livro do Boyce e de Prima, que é aquele Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno. Tá? Então tem essa bateria aqui, que foi da onde eu tirei esse. Ó, por exemplo, nesse 19 e 20 tem que fazer a mesma coisa. Aqui no 19 tem que dividir por t ao cubo, para poder identificar quem é P e quem é Q. Aqui nessa 20 tem que dividir por t também, tá? Então é isso. Fica a sugestão aí para vocês verem esses exercícios especificamente. Aí na aula que vem eu vou falar sobre essas aplicações também. Ok? Esse livro é muito bom. Com certeza, esse livro é... É bom. O problema é que eu gasto um dia para resolver uma questão. eu peguei aqui as que seriam mais diretas assim. Mas ele tem de fato muito conteúdo. Foi por esse motivo que eu não usei ele para fazer as aulas.
Talvez se a disciplina fosse de 102 horas, talvez desse. Mas uma coisa interessante desse livro do Boyce de Prima é a questão que os matemáticos chamam de métodos qualitativos, né? Que são aqueles gráficos e análises feitas a partir desses gráficos. Beleza. As equações de Bernoulli, elas são equações dessa forma aqui. Y' mais uma função p de x vezes y igual a uma função q de x vezes y elevado a n. Notem que essa equação ela não é linear e ela também não é separável. Por que ela é não linear? Porque o y está elevado a uma potência. Então, quando eu tentar verificar se a soma de soluções é solução, isso nunca vai dar y1 elevado a n mais y2 elevado a n. Nunca. Né? Então, por esse motivo, ela vai ser não linear. E, além disso, ela é não homogênea também e também não é separável. Né? Então, ela não é muito amigável à primeira vista em relação ao que nós já estudamos. Porém, ela pode se transformar numa equação linear através de uma mudança de variável, beleza? E a mudança de variável é essa daqui. A gente introduz uma nova variável, pode ser z, só para continuar aí o alfabeto, x, y, z, que vai ser definida como sendo y elevado a 1 menos n. E notem que isso é equivalente a eu dizer que agora y vai ser substituída por uma nova variável, uma nova função z, que está elevada a 1 sobre 1 menos n. Né? E dá para a gente perceber também que essa mudança ela não vale quando n é igual a 1. Mas isso não é um problema. Não é um problema porque se o n for igual a 1, então na verdade esse termo e esse são o mesmo. Aí eu posso juntar o p e o q. E aí ela vai ser linear. Tá? Então isso daqui é para n diferente de 1. Beleza? Ok, então vamos ver alguns exemplos que eu não preparei nenhum, mas seria, por exemplo, isso aqui. Y' mais 2xy igual a xy ao cubo é uma equação de Bernoulli. Porque a gente pode identificar aqui nessa equação que esse daqui é o P, esse x é o Q, e esse número aqui é o n igual a 3, certo? Então é uma equação de Bernoulli, n não é 1. As equações lineares que a gente viu, elas são equações de Bernoulli também, né, para n igual a 1, mas é que aí não vai valer essa mudança de variável aqui. Então outro exemplo seria, por exemplo, isso aqui. Vezes y elevado à sétima. Isso aí seria um exemplo também de equação de Bernoulli, só que agora essa função aqui seria P, essa função que multiplica o y elevado à sétima seria o Q, e agora o n seria igual a 7. Certo? Não sei se deu para vocês entenderem aí. E nós vamos resolver essa equação através dessa mudança de variável, que equivale a isso aqui. Então eu vou só mostrar para vocês aqui como é que esse método funciona. Tá? Então vamos partir da equação de Bernoulli aqui geral. Que é essa aqui, y' mais
py igual a qy elevado a n, n diferente de 1, porque senão dá errado quando a gente for inverter a mudança de variável, né? E aí nós vamos fazer então a mudança de variável agora, que os livros de matemática gostam de chamar de substituição. Que é z igual a y elevado a 1 menos n, que é equivalente a dizer que o y vale z elevado a 1 sobre 1 menos n. Então, fazendo essa mudança de variável, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar tudo que tem y e substituir por z. Então, a gente tem que substituir o y mesmo que está aqui, a derivada dele e essa potência. Então, o y a gente já tem. O y elevado a n é fácil de calcular, porque é só eu levar isso aí a n, então fica assim, z elevado a 1 menos 1 sobre n. 1 sobre 1 menos n elevado a n, então isso aqui é isso. Agora a gente precisa determinar essa derivada, y'. Então y' é a derivada em relação a x do y, que é a derivada em relação a x, desse novo y, que é z elevado a 1 sobre 1 menos n. Então, pode parecer confuso isso aqui, mas 1 sobre 1 menos n é um número. Então, por exemplo, se o n fosse 3, aqui ficaria 1 sobre 1 menos 3. Então, daria menos meio. Então, esse expoente seria menos meio. Então, quando a gente derivar, esse expoente vai cair aqui. E vai ficar z elevado a esse expoente estranho aí, menos 1. Só que pela regra da cadeia, como z é uma função, eu tenho que multiplicar isso pela derivada de z. Então, esse y' vai ficar 1 sobre 1 menos n, vezes, lá em cima, os expoentes a gente pode calcular bem aqui, ó. 1 sobre 1 menos n é menos 1, vai ser 1 menos 1 mais n, dividido por 1 menos n, aí cancela ali, e dá isso aqui. Então fica z elevado a n sobre 1 menos n vezes a derivada de z. Então já temos y, temos aqui o y elevado a n e agora a derivada dele. Então a gente pode substituir lá na equação para verificar que ela de fato se tornou uma equação linear. Então a gente tem que substituir o y elevado a n e a derivada na equação. Então substituindo a derivada, fica assim, se eu não me engano, né? Mais Q mais P vezes Y, que é isso aqui, igual a Q vezes Y elevado a N, que é isso aqui. Tá? Então agora, dividindo a equação por z elevado a n sobre 1 menos n, a equação fica desse jeito aqui. Vai ficar 1 sobre 1 menos n, porque vai cortar esse daqui, vezes z', mais p vezes z elevado a... Aí vai ter uma subtração de expoentes, né? Como eu vou dividir por isso aqui, vai subtrair esse expoente. Igual a Q, e vai cortar o de lá também. Agora, fazendo essa subtração de expoente aqui do lado, ó,
como eles têm o mesmo denominador, a gente soma os numeradores. Então fica 1 menos n sobre 1 menos n, que é 1. Então, na verdade, isso aqui vai ser z elevado a 1. Então a equação ela ficou desse jeito. Então a única coisa que mudou foi esse 1 sobre 1 menos n aí, que a gente pode colocar, na verdade, nos outros termos para ficar mais claro como é a equação. Então vai ficar p vezes 1 menos n vezes z igual a q vezes 1 menos n. Então a gente resolve essa equação, que ela é linear. Essa equação em z é linear. Então o método é resolver essa equação e determinar o y a partir da mudança de variável, né? Como sendo essa solução elevada a 1 sobre 1 menos n. Tá bom, pessoal? Então fica demonstrado aí que de fato essa equação de Bernoulli ela se torna linear com essa mudança de variável. E aí na próxima aula então eu resolvo esse exemplo que eu ia resolver agora, porque já acabou o nosso horário, tá? Então vocês devem ter outra coisa agora. Eu também vou ter que dar aula depois, então acho melhor a gente encerrar por aqui hoje, a menos que vocês queiram discutir alguma coisa, que eu fico aberto a perguntas. Alguma questão, pessoal? Não? Professor, Oi? eu tenho uma dúvida, mas é sobre aquelas duas questões que o senhor me enviou, mas pode ir para a gravação para responder. Tá legal.